Olá, esse é um vídeo da Monitoria de Epidemiologia do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Meu nome é Igor Marques Jordão e preparei essa aula junto ao Pedro e à Carol para conversarmos um pouco sobre o papel da bioestatística para os profissionais de saúde. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre como as pesquisas nos auxiliam a responder questões cotidianas das práticas em saúde e entender que, apesar de objetivarmos tirar conclusões sobre toda uma população, os estudos são feitos a partir de representações desse grupo. E mesmo quando essa amostra é uma boa representação, ela ainda carrega erros que precisam ser considerados no momento de interpretar resultados das pesquisas. E é justamente a bioestatística que nos fornece as ferramentas para entendermos o quanto de confiança podemos ter em determinado resultado. Dentre as várias competências que um profissional de saúde exerce, duas das mais importantes são as de diagnosticar e acordar um plano terapêutico. Para nos auxiliar, usamos pesquisas populacionais e clínicas. Então, frente a questões como o que fazer para diagnosticar determinada condição, quais exames solicitar, quais medicamentos podem ser usados, quais os riscos associados a cada conduta que estamos propondo, nós desenvolvemos pesquisas direcionadas a cada questão para nos auxiliar a exercer uma prática de saúde mais assertiva. O primeiro passo para desenvolver essa pesquisa é entender para qual grupo de pessoas ela é direcionada, ou seja, quem são as pessoas que vão se beneficiar com as respostas que estou buscando. Vamos para um exemplo para que tudo fique mais fácil. Suponhamos que temos dois pacientes, um que fumou 3 maços de cigarro por dia durante 5 anos, e um outro que fumou 1 maço de cigarro por semana durante 10 anos. E queremos saber qual possui mais risco para desenvolver câncer de pulmão para termos uma abordagem mais direcionada ao risco de cada um. E aí nos perguntamos, qual é o efeito da carga tabágica para pessoas tabagistas? E uma equipe de pesquisa faz um estudo para responder essa questão. Esse estudo é direcionado para gerar informações de interesse para pessoas que fumam. Portanto, os tabagistas são a nossa população. Nesse sentido, uma população é o conjunto de todas as pessoas que possuem determinadas características, que nesse caso seria o hábito de fumar. Aí vamos supor que, além de estudar se diferentes cargas tabágicas estão associadas a riscos diferentes de desenvolver câncer de pulmão, queremos ainda saber se uma carga tabágica maior está associada a um maior número de anos de vida perdidos. E aí, vamos medir as médias de anos de vida perdidos, além do desvio padrão desses anos na população. E também a probabilidade de desenvolver o câncer de pulmão, segundo carga tabágica também nessa população. Mas aí nos deparamos com um problema. Nossa população é composta por cerca de 1,4 bilhões de pessoas. É virtualmente impossível fazermos um estudo, independentemente do tipo, com um número tão grande de pessoas. Tanto porque não teremos uma equipe de pesquisa tão grande para isso, quanto por questões espaciais, volume de dados que a gente precisaria, o tempo necessário para acompanhar tantas pessoas e, claro, o valor monetário necessário para bancar um estudo desse porte. Frente à impossibilidade de conduzir um estudo com toda a população e à persistência da necessidade de responder perguntas importantes para a nossa prática profissional, desenvolvemos metodologias para respondê-las sem trabalhar com toda a população. A ideia é selecionar uma parte menor da população para representar o todo, e isso chamamos de amostra. Para que os resultados dessa amostra sejam válidos para a população, precisamos que ela tenha características semelhantes à da população. Se ela tiver características discrepantes, ela não é uma boa representação e os dados não são válidos para responder a questão que eu queria. A maneira mais ideal para conseguir boas representações da população é fazendo estudos com amostras aleatórias, em que todos os indivíduos têm a mesma chance de ser selecionados para compor minha amostra. Aqui é só para ilustrar. Numa amostra aleatória, cada bonequinho dessa população tem a mesma probabilidade de ser escolhido para compor minha amostra. E por que as amostras aleatórias são uma forma de torná-la boas representações da população? A resposta é que elas diminuem as chances de termos diferenças marcantes entre as características do grupo de indivíduos da população e o grupo de indivíduos da amostra. Por exemplo, se eu quero estudar os tabagistas e selecionar apenas pessoas do sexo masculino na minha amostra,
ela não é uma boa representação dos tabagistas, uma vez que pessoas do sexo feminino também fumam. Outro exemplo que talvez fique um pouco mais palpável é: se eu seleciono apenas indivíduos que fumam num ambiente de ambulatório para pessoas com DPLC ou câncer de pulmão, a minha amostra vai conter tabagistas que desenvolveram condições de saúde graves relacionadas ao cigarro, sendo que nem todo fumante possui ou possuirá essas doenças, apesar delas estarem relacionadas ao fumo. Agora que já conversamos um pouco sobre a importância de obtermos uma amostra que seja uma boa representação da minha população, vamos voltar ao nosso exemplo. Queremos entender qual o efeito de diferentes cargas tabágicas em pessoas que fumam. Para isso, vamos analisar a média e o desvio padrão dos anos de vidas perdidos por tabagistas com diferentes cargas tabágicas e a probabilidade de desenvolver câncer de pulmão entre diferentes cargas tabágicas. Frente à impossibilidade de acompanhar 1,4 bilhão de pessoas, pegamos um grupo menor com características semelhantes à da população de tabagistas e calculamos esses valores para essa amostra. Então, essa tabela resume um pouco o que estamos fazendo. Queremos as informações que são válidas para a população, mas desconhecemos elas porque somos incapazes de estudá-las diretamente. Precisaríamos acompanhar 1,4 bilhão de pessoas para isso. Mas consigo obter dados de uma parte menor dessa população. Será que, se essa parte menor mantiver características semelhantes com as da população que me interessa, eu posso considerar que os valores que obtive com a amostra são aproximações dos valores que representam o valor real, aquele que considera os dados de todos os tabagistas? É exatamente isso que a imensa maioria das pesquisas da área de saúde fazem. Extrapolamos os dados de uma amostra para aplicar em toda uma população. A grande questão é que mesmo amostras representativas ainda possuem diferenças em relação à população. Vamos pensar nos exemplos que já conversamos. Mesmo que selecionemos os indivíduos de forma aleatória, pode acontecer por acaso que a proporção entre homens e mulheres da minha amostra seja um pouco diferente da população de tabagistas. Ou mesmo que a proporção de indivíduos que possuem doenças relacionadas ao tabaco sejam diferentes na minha amostra e na população. Se considerarmos ainda outras diferenças casuais, como variações individuais biológicas de cada um, veremos que mesmo essas amostras aleatórias ainda carregam consigo diferenças importantes em relação à população que ela representa. Essas diferenças são chamadas de diferenças casuais e são as responsáveis pelos valores das amostras aleatórias não serem idênticos aos da população, mas sim aproximações. Quem vai nos fornecer as ferramentas para lidar com esses erros casuais e nos ajudar a entender quão boas ou confiáveis são as inferências que estamos fazendo a partir de amostras é a bioestatística. Podemos compreendê-la como um conjunto de ferramentas que vamos utilizar para responder questões muito importantes para que consigamos responder perguntas do nosso cotidiano profissional. Chama atenção que as ferramentas que a bioestatística nos fornece não são dicotômicas. Ou esses resultados são verdadeiros ou eles são falsos. Ou posso usar ou eu não posso usar. Precisamos avaliar com atenção para entender o que cada ferramenta de fato nos fornece e verificar o que posso fazer com aquele resultado e o grau de confiança que ele me fornece, no contexto da minha prática clínica. Outra questão fundamental é que, apesar da importância de saber os valores fornecidos pela bioestatística, a avaliação crítica de um estudo vai muito além disso, e pretendemos trabalhar isso aqui na monitoria em outros momentos. Resumindo um pouco o que conversamos aqui, nós vimos que profissionais da área da saúde lidam cotidianamente com questões complexas e importantes, e para responder tais questões, recorremos a pesquisas populacionais e clínicas. As pesquisas clínicas, elas querem responder questões para indivíduos de uma população, mas ela trabalha com a amostra. E mesmo amostras representativas carregam erros casuais que devem ser considerados em nossas inferências. A bioestatística nos fornece ferramentas para trabalhar os dados e auxiliar na avaliação do grau de confiança que podemos ter nas estimativas geradas por nossas amostras. Bom, por hoje é só. Muito obrigado. E aqui estão as referências que utilizamos para fazer essa aula.